Olá, meus alunos, como vão vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos então agora gravar nossas últimas aulas, falando do nosso última unidade que vamos trabalhar, que é sobre as famosas grandezas urbanas, né? Aquilo que vocês tanto usam na prática, na vida diária de vocês, ou irão usar, né? Como corretores, a questão de metros quadrados, área construída, área do terreno, né? Quanto pode ocupar. Então, isso a gente chama de grandezas urbanas, né? As grandezas urbanas, os gabaritos, né? A altura que pode ter uma casa, a altura que pode ter um prédio. Então, é a área que pode construir, a área que tem que ficar só gravadinho, que não pode ter nada para a chuva cair. Então, vamos lá trabalhar sobre isso, né? Grandezas são números absolutos. Por exemplo, quando a prefeitura diz assim: o recuo mínimo em Florianópolis para uma residência do muro de divisa para o passeio é 4 metros. Então ela disse 4 metros. Acabou. É 4 metros. Quando ela diz assim: a taxa de ocupação é 50% do terreno você pode construir. Ou seja, você pode levantar paredes e ter piso coberto, né, com cobertura 50%. Então, aí depende, não é um número absoluto. Aí por isso é um índice, porque 50% de 100 é 50. 50% de 200 é 100, né? 50% de 400 é 200. Então aí depende muito o quê? Do número que você vai trabalhar. Por isso não é um número fechado, né? É um índice, tá? E é isso que nós vamos trabalhar agora. Tudo isso são nossas leis, aquelas leis que nós trabalhamos, né, na unidade anterior, e especialmente agora aqui o nosso código de obras e o nosso plano diretor, né, e a nossa lei de uso e parcelamento do solo, tá? É o que nós vamos trabalhar agora. Então vamos lá. Começamos aqui. Área construída. O que é área construída? Gente, área construída é tudo aquilo que tiver em volta, né? De pertencer das paredes para dentro, tiver um piso e uma cobertura, tá? Se só tiver piso, não é área construída. Mas se tiver cobertura, aí é área construída, mesmo não tendo paredes. Exceção se faz a coberturas provisórias, tipo aquelas coberturas leves que nós vemos em supermercado, só aquelas tendazinhas, aquilo não, mas uma cobertura fixa, pesada, de telha, metálica ou de argila, sobre um piso pronto, acabado, isso é a área construída, tá? Então, às vezes, não precisa ter parede para se contar como área construída. Precisamos apenas ter o quê? Um piso e uma cobertura, tá bom? Aí, isso que se diz, por isso que se diz área não computável. É, por exemplo, o piso que você colocou lá na sua residência, que ele não conta como área construída. Por quê? Porque é só um piso, tá? Só que aí é o seguinte, a prefeitura diz para você, no caso de residências, tá? Unifamiliares, não condomínios, que, por exemplo, que a sua área permeável ela tem que ser 30% do total da área do imóvel. Então vamos dizer que eu tenho um imóvel de 100 metros quadrados, 30 metros quadrados tem que ser de área permeável. O que significa isso? É uma área que tem que ficar lá só uma graminha, só aquele pedriscozinho branco, né? Pode ser a terra mesmo crua, tá? Ou aquele pedrisco mesmo, aquele cinza de granito. Mas por quê? Porque não pode ter impermeabilização, tá? Porque a chuva tem que chegar naquele solo e entrar por aquele solo onde? Nos nossos mananciais, para recompor os nossos mananciais e também drenar a água da chuva. Porque se a água da chuva não tiver para onde ir, ela vai o quê? Fazer como faz em cidades como São Paulo. Ela vai invadir o quê? Ela vai invadir as casas, vai invadir as ruas, porque ela não tem para onde ir. Então, por isso é importante que tenha essa área de permeabilidade. E aqui em Florianópolis, tá? Depende de município para município, é 30%, ok? A área útil, gente,
é a famosa área de vassoura, né? É aquela área que fica o quê? Entre as paredes dos ambientes, do cômodo, do quarto, sala, cozinha, enfim, banheiro, é o que fica entre as paredes, né? Aquilo que a vassoura pode o quê? Pode varrer, por chamado área de vassoura, né? Ou área útil, tá? Taxa de ocupação aí já não é mais uma grandeza, é um índice, né? É a taxa, é um valor que você pode ocupar do terreno com construção, ou seja, com piso e cobertura, né? E aí a prefeitura diz que no caso de residências, ela pode ser no máximo 50% da área total do lote. Então, se eu tenho um lote de 300 metros quadrados, se eu dividir 3 por 2 dá 1,5. Então, 150 metros quadrados eu vou poder ocupar então com o quê? Com construção, ou seja, parede, piso e cobertura. O restante eu não vou poder ocupar, certo? Por quê? Porque não é permitido. Eu não posso construir no meu terreno todo, tá? Ok? Então existem áreas que são obrigadas a ficarem livres, ok? Coeficiente de aproveitamento é quanto que eu posso aproveitar do terreno para construir. É diferente de quanto eu posso aproveitar do terreno para ocupar, ou seja, do chão do terreno, eu posso ocupar metade. Agora, para construir, quanto eu vou aproveitar do terreno para que eu possa construir, isso é um outro índice que é dado também numa tabela da prefeitura, né? E aí ele diz o que? Quanto eu posso subir na vertical de uma edificação, tá? 2 pisos, 3 pisos, 10 pisos, 20 pisos. Isso vai me determinar a quantidade que eu posso verticalizar naquele bairro, naquela quadra, tá, gente? Que aí, como tá aqui, né? Determina a altura máxima dos edifícios, tá? Aí aqui tá explicando, ó, tá vendo aqui para vocês aqui, ó, taxa de ocupação. Isso aqui é o que ele pode ocupar, tá vendo aqui, ó? Aqui é o que pode ocupar. Essa área que tá em volta aqui, gente, ele não pode ocupar. Então aqui, ó, essa área aqui, ela tem que ficar o quê? Desocupada de construção. Então, no caso de residências, por exemplo, o máximo é 50%, né? Agora, a taxa, o índice de aproveitamento é quanto eu posso construir. E aí é o que? Aqui é na vertical. E por que é na vertical? Porque como eu só posso pegar metade do chão, se eu tiver um índice alto, que eu possa construir muito, eu não vou poder construir no chão. Porque no chão só posso pegar metade, por exemplo. Então, o resto dessa construção tem que ser para onde? Tem que ser para cima. Então, o índice de aproveitamento, diferente da taxa de ocupação, que vai me dizer o quanto que eu posso pegar do chão, taxa de ocupação, quanto que eu posso pegar do chão para construir, geralmente 50%, é diferente desse índice aqui, ó, que é um índice de aproveitamento, que vai me dizer quanto eu posso construir fora do chão. E fora do chão, aí eu vou poder ter um índice 1, 2, 3, que é dado pela quantidade de vezes da área total do terreno multiplicado pelo índice da prefeitura. Por exemplo, para vocês entenderem, se eu tenho um terreno de 10 por 30, o famoso e clássico terreno 10 por 30. E aí, nesse terreno de 10 por 30, 300 metros quadrados, a minha construção pegar do chão do terreno 50%, ela pegou 150 metros quadrados de taxa de ocupação do chão, ok? E aí vai acontecer o seguinte, vamos dizer que na tabela da prefeitura,
o índice de aproveitamento seja 1. Então, isso significa que eu posso construir uma vez a área total do terreno. Se o meu terreno é 10 por 30, 10 vezes 30 dá 300 metros quadrados. Então, o meu índice de aproveitamento 1 permite que eu construa 300 metros quadrados. Se eu construir 150 no chão, óbvio que só me sobra 150 para o segundo piso. Então, eu vou ter um sobrado de 300 metros quadrados, mas 150 é no chão, taxa máxima de ocupação, e os outros 150 serão em cima, ok? O índice de aproveitamento igual a 1. E se ele fosse igual a 2? Então, 2 vezes a área do terreno seria 600. 600, né? 600, você teria o quê? Metros quadrados para construir. Se eu ocupei 150 do chão, eu tenho mais 450 que eu posso fazer para cima. Então, imagine, 150 com mais 150 é 300. Com mais 150 é 450. Com mais 150 é 600. Então, 4 vezes 150 é 600. Então, nesse caso, com o índice 2, eu poderia construir 4 pisos através do índice de aproveitamento. Só que a taxa de ocupação é sempre o quê? 50%. Entenderam, gente? Então, taxa de ocupação serve para saber quanto do chão eu posso construir em relação à área total do terreno. Também, em relação à área total do terreno, ele vai me dar o índice de aproveitamento. E esse índice de aproveitamento, ele é dado pela prefeitura com uma tabela que vai de 1 até 30, 40. Mas, geralmente, são números baixos. E esse 1 representa a área do terreno, ou 2 vezes em relação à área do terreno. 3 vezes em relação à área do terreno. Aí eu divido pela minha área que eu posso construir no chão e sei quantos andares eu vou poder obter, tá bom, gente? Ok? Tá? Então aqui ele está explicando aqui, ó, tá vendo aqui, ó, taxas de ocupações aqui, ó, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%. Ele está ocupando o quê? 60% geralmente são condomínios, né? O chão, tá? O chão, quanto ele pode ocupar. Lembrando que o prédio ainda tem uma possibilidade. No subsolo, não no solo, não na altura da calçada, tá, gente? Mas na altura que vai abaixo, 3 metros abaixo, né, do nível da rua, no subsolo, você pode ocupar 100%. Então, o prédio ele pode ocupar 100% embaixo para a garagem. Ele pode ocupar tudo embaixo. Em cima, ele tem que deixar livre 40%. Mas aí é uma legislação específica para prédios, especialmente prédios condominiais, né? Ok? Tá, então é isso, ó. Ele está explicando aqui para vocês, tá vendo, ó, a verticalização, né? O coeficiente ou índice de aproveitamento aqui, tá? E quanto mais for esse índice, mais ele vai subir, tá? E tudo é isso em relação ao que, gente? Em relação à
a área do terreno. Tá bom, gente? Então, paramos por aqui. Vou dar sequência na próxima aula, explicando mais detalhes desse assunto, tá bom? Ok, até mais, gente.